Boa noite. A análise desse jogo pode se resumir muito, né, numa frase do futebol, onde você diz que o resultado não expressou o que foi o jogo. E com todo respeito ao time do Coritiba, né, um time que tem qualidade, um time, né, que nos últimos tempos, né, frequentou bastante a Série A. Tem vários jogadores que estavam há bastante tempo jogando mais Série A do que Série B, né? Então, com todo respeito ao trabalho, né, do Argel e do próprio Coritiba, o resultado não expressou o que foi o jogo, né? O CRB sofreu um castigo cruel, sofrendo 1-0, né? Porque mandou no primeiro tempo por completo, né? Ninguém domina um jogo inteiro, né? Mas se eu fosse justo e generoso, o primeiro tempo foi 80% do CRB, né? E criando oportunidade, e criando chance de gol, né? Nós tivemos 2 ou 3 bolas na trave. No primeiro tempo, um pênalti claro, foi na minha frente. Esse eu não quero nem discussão, né? No segundo tempo, começamos mais uma vez em cima do Coritiba, né? Quando fizemos o gol de empate, era natural que a coisa desse uma equilibrada durante um tempo, mas voltamos a terminar o jogo em cima do Coritiba, né, finalizando, tendo volume de jogo, pressionando o adversário, jogando no último terço do campo. Então, quer dizer, é aquele resultado que você não reflete, né, o desempenho do CRB. Agora, é óbvio, tem coisas a melhorar, né, tem detalhes a ser corrigido, né, e não só ofensivamente, mas defensivamente, pequenos detalhezinhos, né, que com o treinamento eu acredito que a equipe vai evoluir. Ô Roberto, você fez uma mudança que taticamente fez o time crescer ainda mais no jogo, que foi a saída do Ratinho e a entrada do Mazola, jogando com apenas um homem de contenção ali, o Claudinei. Tem possibilidade do CRB continuar jogando assim com apenas um homem de contenção? A resposta do Bruno Paulo para você no treino foi boa, porque era um jogador que não vinha sendo aproveitado, nem relacionado vinha, e você promoveu a entrada dele no jogo de hoje. Eu gostaria que você falasse dessas situações. Bom, a primeira substituição, né, a saída do Ratinho, ela se deu tanto pela própria questão, né, do primeiro tempo do jogador, né, que não estava dando tanto volume quanto ele tem capacidade de dar. E com isso o William, muitas vezes já no primeiro tempo, ele circulava por dentro. E eu precisava, já que eu estava com velocidade por fora do William e do Iago, eu precisava de uma característica como essa por dentro. Então, efetivamente, no segundo tempo a gente já volta com o William por dentro e o Mazola por fora. Isso aí causou muita dificuldade ao Coritiba e a gente acabou empatando a partida. Em relação ao Bruno Paulo, nós precisávamos de um jogador com a característica dele, mas o Bruno, ele precisa também se ajudar e voltar a ser o jogador. O Bruno num passado muito recente, foi o jogador no scout do campeonato de maior confronto de 1 para 1, né? Mas é óbvio, né, que pelo tempo que ele não vem jogando, não demonstrou essa característica, né? Não rendeu em cima da expectativa, né, que a gente gostaria, mas é um jogador que a gente precisa. Eu falei isso na minha entrevista da minha apresentação. Eu chego numa situação onde não se tem mais contratação. Então, aonde estão as contratações do CRB? Nós precisamos buscar recuperar jogadores que não vêm rendendo, né? E que, ao final do campeonato, eu tenho certeza que eles vão estar em outras equipes da Série B, caso não fiquem aqui, né? Então, são jogadores que têm a capacidade de produzir. Então, foi muito também por esse lado, né, de buscar a recuperação dele, né? Agora, é claro, o rendimento ainda não está dentro daquilo que a gente quer, né? Porque a produção não foi aquilo que a gente esperava, mas foi um jogador que se esforçou, um jogador que, se a gente trouxer para dentro do processo, né, e ele se ajudar,
pode ser que nos ajude nessa reta final. Na tua primeira resposta, tu falou em relação a justamente alguns defeitos, algumas correções. Gostou muito do teu time foi aplaudido, inclusive, coisa que a gente não vê aqui faz tempo, né? Mesmo até nas vitórias. O time não tem sido prestigiado nessa forma pelo torcedor. Você falou que vai corrigir muitas coisas ainda, mesmo o teu time jogando taticamente, tecnicamente hoje perfeito, a gente pode dizer até assim. O que é que falta corrigir nesse time para um jogo tão difícil como esse, campeonato à parte, dia 29 contra o CSA? Na verdade, são pequenos detalhes, né? São pequenos detalhes na tomada de decisão nossa. A equipe, pelo que eu pude apurar, ela tinha uma característica de jogo que nesse momento a gente precisa mudar um pouquinho essa característica, né? E apesar da gente ter treinado 4 dias, mas em 4 dias você não muda há 6, 7 meses, que é o que está incutido já na cabeça dos jogadores. Então, em muitos momentos ofensivos nossos, a gente tem a oportunidade de quebrar a linha adversária com passe e a gente toca de lado. Uma outra coisa, nós precisamos arrematar mais, independente do erro, né? Independente do erro, não pode ter o medo, a vergonha de errar. Então o CRB está querendo muito fazer o gol dentro da pequena área. E isso, para fazer gol na pequena área, você usa mais jogadores e você acaba se desorganizando um pouco e se expõe a contra-ataque. Isso aconteceu por 2, 3 vezes. O lado positivo que os jogadores nossos responderam, não é, com velocidade e conseguiram interceptar. Mas são pequenos detalhes que a gente precisa, né, melhorar, precisa evoluir para que a gente traduza um pouco mais o volume que foi o jogo do CRB em mais oportunidade de gol. Professor, o senhor sempre analisa a equipe em geral, mas gostaria, se possível, se o senhor pode fazer uma avaliação do Rafael Costa, que foi o substituto do Neto Baiano. Cara, a ritmo de jogo é uma coisa que pesa muito no jogador e, sobretudo, em algumas posições específicas. Goleiro e centroavante, na sequência o próprio zagueiro, são 3 posições que os caras sofrem demais sem estar jogando, né? Então, se eu pegar nos últimos 30 dias quantas partidas o Rafael jogou, se eu pegar nos últimos 60 dias quantas partidas o Rafael jogou, e eu pegar, por exemplo, nesse mesmo período, quantos jogos o Alessandro, centroavante do Curitiba, jogou, você vai ter um bocado de resposta do questionamento. Quanto é que já tem, na tua avaliação, do teu trabalho, chegar segunda-feira, Roberto Fernandes, deste jogo, daquilo que você quer? Quanto já foi apresentado do teu trabalho nesse jogo? Cara, eu acho que eu posso analisar da seguinte forma: o time entrou no caminho que eu quero, eles já estão no caminho que eu quero, né? Em vários aspectos que, se eu te colocar aqui, eu vou estar acabando expondo ou trabalhos passados ou vou estar expondo o próprio elenco, né? Mas eles sabem disso e por isso que a atitude, eu entendo que hoje já foi um pouco diferente, né? Então acho que está no caminho certo e agora é a gente corrigir, né, pequenos detalhes, pequenas situações de jogo, né, porque é reta final, a gente precisa lembrar que faltam 10 rodadas, né, falta pouco mais aí de 2 meses de competição, e se você tem uma temporada, né, de 8 meses ativo, 9 meses ativo aí, né, a gente está na última parte, né? Então agora nem poder dar uma intensidade grande e volume de treinamento, você pode, porque você está na reta final. Então os caras, se você esticar demais a corda, ela vai estourar. Então é ter o equilíbrio, é ter o bom senso e trabalhar cada dia, né, para a gente ir corrigindo detalhes, para que o CRB saia dessa situação. Roberto, qual o peso que tem o Neto Baiano para um clássico como esse diante do CSA? Cara, a identificação do Neto com o CRB, com a torcida do CRB, ela é muito grande, né? Então é um jogador importantíssimo, né? E que preocupa, porque se hoje fosse o clássico ele não jogaria, né? O Neto, o que era desconforto, acabou apresentando, né, uma pequena lesão. Está em tratamento intensivo, mas é o que eu te falo, se o jogo fosse hoje ele não jogaria, então é uma coisa que começa a preocupar a gente a partir de amanhã. O fato de ter empatado não foi um resultado, diríamos assim, ruim pela circunstância do jogo, mas a nível de tabela realmente não era aquilo que o CRB precisava. Mas eu volto a falar, falei contigo na saída e agora eu volto a falar do torcedor. Esses aplausos do torcedor minimizam um pouco esse empate, com sabor até de derrota, a gente pode dizer assim?
Cara, esse ponto, nós vamos valorizar ele bem no momento, queira Deus, que o CRB garanta a sua permanência. Aí a gente vai ver o quanto foi importante esse ponto, ou não, né? Ou não, né? Mas eu tenho certeza absoluta, né, que pelo adversário foi importante. É claro, nós queríamos a vitória. O exemplo é que todas as substituições, mesmo sabendo que estávamos enfrentando um adversário que está bem melhor na competição do que a gente, né, foi para buscar a vitória, né? Entrou o Mazzola, que é atacante, entrou o Bruno Paulo, que é atacante, entrou o Leilson, que é meia, né? Então, quer dizer, nós não fizemos substituição para fechar time nem para recuar, pela importância, pelo tanto que a gente entendia da importância da vitória. E completando a questão do torcedor, eu falei isso na apresentação, vou repetir agora depois da partida. É fundamental, cara. Eu entendo demais e concordo, entendeu? Qual é o torcedor que o time está na zona de rebaixamento? Ele vai gostar, né? Ele vai gostar de vitória. Mas a gente precisa criar, nesses últimos 10 jogos, uma sinergia boa, entendeu? Porque os jogadores que aqui estão, uma hora vai passar. Eu vou passar, treinador vai passar, dirigente vai passar. E nos 106 anos completados pelo CRB na última quinta-feira, quem que permanece? A torcida. Então, se o CRB não garantir a permanência, quem que vai estar aqui apoiando o time na Série C o ano que vem? O torcedor. Então, se vai estar apoiando, né, na Série C, caso o time não consiga ficar permanente, vamos fazer um negócio, faltam 10 jogos. O que passou não vai voltar atrás, né? O que a gente precisa agora é fazer um campeonato à parte. Nesses últimos 10 jogos, né, o CRB precisa buscar pelo menos 55% de aproveitamento. Eu acredito que com esse percentual a gente escapa. Então, velho, são 5 jogos em casa. E na reta final, ganhar fora de casa é muito difícil, certo? Então a gente tem que garantir a permanência aqui. E aqui qual é a diferença, né? O que é que difere um time jogar em casa ou jogar fora? É ele jogar em casa porque ele tem o apoio do torcedor. Se a gente jogar em casa sem o apoio do torcedor, nós vamos ficar órfãos. Nós vamos ter hostilidade fora de casa e hostilidade em casa. Então, qual é a motivação que o torcedor, o jogador vai ter, né, de eu dizer, porra, vamos, né, fazer desses 5 jogos em casa, 5 decisões, né, se ele o tempo inteiro é xingado. Não, deixa acabar o jogo. Acabou o jogo. Se a equipe jogou mal, se a equipe não obteve o resultado, aí o torcedor tem todo o direito, né, de vaiar, de xingar, né, dentro das proporções. Agora, eu já vim enfrentar o CRB várias vezes como adversário, entendeu? E eu sei que uma das forças do CRB é do torcedor, né? Então, se a gente perder esse apoio do torcedor, aí, meu irmão, vai ser um prato cheio para os adversários aqui. Roberto Fernando, teu próximo adversário é o Clássico. Você olha o adversário CSA ou tu olha os 3 pontos? Cara, Clássico é um jogo à parte, né? Clássico é um jogo à parte. Mas mais pesado do que um jogo à parte é o campeonato à parte que o CRB está disputando. Então nós precisamos demais do resultado.